Hoje temos aqui o Rui, que também nos deu uma ajuda importante para que este festival fosse possível, e com a sua pastelaria Água Doce, aqui da nossa região, que nos vai trazer ou fazer um ovo mole desconstruído. Mas nada melhor do que o Rui para nos explicar aquilo que vai fazer. Aproveitem que esta é mais uma oportunidade única aqui no Sweet Sugar Festival. Obrigada e obrigada, Rui, por tudo. Obrigado eu. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Rui, sou o chefe executivo do Grupo Água Doce e trago-vos hoje a demonstração de uma sobremesa que está selecionada para o livro de gastronomia abeirense. Esta sobremesa é uma sobremesa que nós criámos em 2011, chama-se O Ovo e é uma homenagem, obviamente, aos ovos moles da Aveiro. O que é que nós temos aqui? Uma peça bastante simples, como podem ver pelas imagens. Temos um ovo em chocolate que por dentro tem ovos moles, tem um pão de ló e tem um pudim de nata com baunilha, tecnicamente uma panacota de baunilha. Pronto, vamos começar por derreter, obviamente, o chocolate. Eu vou demonstrar um método bastante interessante para donas de casa, para pessoas que não têm pedras para andar a trabalhar temperaturas em chocolate, estarem muito preocupadas com o subir o chocolate, descer o chocolate, aquela famosa têmpera que os chefes gostam de demonstrar para dizer que sabem trabalhar chocolate. Isso é sempre muito complicado e nós vamos desconstruir isso tudo aqui. Vamos transmitir técnicas muito simples para que vocês todos em casa possam pegar num chocolate puro. Nós trabalhamos com o chocolate El Rei e pegar nesse chocolate e transformá-lo tecnicamente num bombom, numa peça de chocolate, ou o que quer que seja. Pronto, vamos começar por derreter o nosso chocolate. Enquanto eu derreto o chocolate, a nossa colaboradora, a Lúcia, vai começando a fazer um pão de ló, tecnicamente uma pasta simples, toda a gente sabe fazer em casa. Temos ovos, temos gemas, vamos bater com o açúcar, deitar a farinha no final e levar a cozer. Tão simples quanto isso, está bem? Se alguém tiver alguma dúvida técnica na plateia, não tem problema nenhum, coloque a dúvida, nós deste lado estamos dispostos a responder, está bem? Entretanto, no meu decorrer da apresentação, eu vou passar também a palavra ao Nelson, que está connosco. O Nelson é o importador deste chocolate. Estamos a trabalhar não só com um grande chocolate, mas com o chocolate, ou aliás, o melhor chocolate branco do mundo nos últimos 5 anos consecutivos. Por isso não estamos a trabalhar uma matéria-prima qualquer, estamos a trabalhar uma matéria-prima de excelência e nada melhor do que o Nelson para depois falar sobre ela, enquanto nós vamos aqui fazendo alguns procedimentos base em termos de execução da sobremesa. Está bem? Qualquer dúvida que tenham, sem qualquer tipo de problemas, sejam profissionais ou não, coloquem-nas, estamos aqui para responder. Está bem? Entretanto, eu vou começando então a derreter o chocolate. A Lúcia vai começar a fazer a pasta. Como é que nós temperamos chocolate sem recurso a pedras, nem espátulas, nem trabalhar o chocolate em cima da mesa, nada disso. Tão simples quanto isso. O chocolate é uma matéria-prima muito delicada e ele tem temperaturas de referência. Para um chocolate branco, para nós não destabilizarmos a cadeia molecular do chocolate branco, ele nunca deve ultrapassar os 32 graus centígrados. Se nós respeitarmos esta regra, automaticamente nós temos sempre as nossas pastilhas pré-cristalizadas. Sempre. Automaticamente temos sempre o chocolate pronto a solidificar. Se por alguma coisa nós ultrapassarmos então os 32, aí sim temos que começar o processo desde o início. Como é que eu me certifico que está a 32? Tenho um produto da tecnologia, que é uma espátulazinha, com um termómetro incorporado, espetacular, para nós mexermos e dar-nos em tempo real todas as temperaturas que se passam dentro desta mistura. Percebido? Toda a gente percebeu como é que se tempera chocolate puro? Tão simples quanto isso, é mexê-lo sempre até que ele atinja os 32 graus. Se nós cumprirmos essa regra, não precisamos meter o chocolate em cima da mesa, andar aqui a espalhá-lo, a forçá-lo, nada disso. Tão simples quanto isso, está bem?
32 graus, está prontinho a trabalhar. Não temos corrente? Temos que chamar aqui um técnico. Não tens? Aqui temos. Aqui temos. Sim. Deste lado não temos corrente. Agora já temos. Ok, entretanto eu vou então derretendo o nosso chocolate. Processo de derreter chocolate, micro-ondas, sempre. Nós, na indústria, queremos poupar tempo, não temos cá banhos-maria, não damos com tachos com água, nada disso. Micro-ondas é o grande amigo. Pegamos o chocolate, metemos dentro de micro-ondas, 30 e 30 segundos, mexemos. Regra número 1, está bem? Nada de complicado, fácil de fazer, 30 e 30 segundos. Entretanto, eu vou derretendo o chocolate, vou passar a mensagem aqui ao nosso importador de chocolate, Nelson. Ele vai-vos falar um bocadinho do chocolate, o que é isto do chocolate puro, a origem dele e quais os benefícios de vocês trabalharem, obviamente, com matérias-primas de grande qualidade. Nelson? Ok, obrigado, Rui. Boa noite, o meu nome é Nelson dos Santos, estou a representar Chocolates El Rei cá em Portugal. Chocolates El Rei é uma empresa que trabalha na Venezuela com cacau venezuelano. Depois de estudar o mercado internacional e a perceber-se que o cacau venezuelano era muito bem cotizado por todos, mais que tudo aqui na Europa, e decidimos então fazer só chocolate com cacau venezuelano. Muitas das vezes falamos de chocolate e cacau e eu gosto de dar esta pequena introdução porque muitas pessoas não têm ideia do que é o cacau. Eu também não tinha. Isto é um cacau. Ali temos uma fotografia em grande naquele stand onde está o cacau. O cacau cresce, encontra-se nos países 20 graus abaixo do Equador ou 20 graus acima, muito próximo do Equador, da linha imaginária. Aqui então vou mostrar uma fotografia a entrar a uma quinta de cacau. Não há nenhum portão, não há nenhum canal de rega, não há estufas, não há nada, é simplesmente o ecossistema tropical que o envolve. A colheita é feita manual. Aqui está um senhor a apanhar com um machete. É um instrumento que ajuda a cortar o cacau, que está agarrado ao tronco. E o cacau começa como todo fruto, com uma pequena flor. Depois polinizada, aqui está o xirele, chamamos-lhe o cacau pequenito. Depois dele crescer, estado maduro, aqui vem. Já agora, eu só quero fazer aqui um parênteses. Este cacau é todo polinizado manualmente. Flor a flor vão as senhoras na Venezuela polinizar flor a flor de cacau. Por isso estão a ver a diferença logo em termos de resultado final na qualidade do cacau. Porque ele é todo controlado na origem e logo na parte da polinização. Correto, Nelson? Sim, obrigado. Aqui vem a abertura do cacau, já está maduro. O cacau, ao abrir, encontra-se uma mucilagem branca que cobre o grão. Com essa mucilagem branca, vai-se levar a um processo que nem em todo os processos cumprem. Só as grandes marcas que exigem que o cacau seja fermentado.
Ele é fermentado numa caixa de madeira ou num espaço reservado. A fermentação oscila entre os 5 a 7 dias. Só para ver a diferença que há em custos a nível de produção pós-colheita. Depois, há outro fator também natural, depois da fermentação, é a secagem. A secagem ao sol. É muito importante também esta secagem, que seja bem feita e que depois o grão esteja bem seco e que não esteja molhado nem úmido. Como vocês aperceberam-se, para ter um resultado final, que é o cacau, a semente do cacau. Aqui vem a mão do produtor para ter uma ideia do tamanho da semente. Como vocês viram e aperceberam-se, é tudo um processo completamente natural e o mais engraçado é que é um processo da terra, é do campo. E isto faz-me lembrar um bocadinho ao milho quando está a secar e outros processos, por exemplo, o processo de fermentação, o processo do vinho, das uvas. Não há nada a esconder, é um processo natural da terra, que é só em países onde se encontra o cacau, que são países perto da linha do Equador. Muito bem. No caso de chocolates El Rei, temos vários chocolates e no caso específico que o Rui está a fazer, que é o chocolate branco Icoa, El Rei deu nome aos seus chocolates, por exemplo, o Gran Saman, o Caoba, o Bucare. Que nomes são estes? Estes são os nomes das árvores de grande porte que se encontram no ecossistema do cacau. O cacau é um fruto que não depende, como eu disse ao princípio, de uma estufa ou de qualquer preparação química, depende muito da natureza e do seu ecossistema envolvente. Senão já tínhamos cacau cá na Europa, se fosse assim. Voltando ao caso do branco, que já é o 5º ano consecutivo que ganha medalha de ouro no Chocolate International Awards, que se faz em Londres e que também se faz em Nova York. Tem ganho o melhor prémio de chocolate branco. O nome dele, Icoa. Icoa é o nome da alma de uma indígena venezuelana. E El Rei decidiu dar-lhe esse nome a este chocolate, que é uma alma pura, branca, ao chocolate. Mas eu posso dizer missa, mas vocês vão opinar. Podem passar, opinem e vejam se realmente é bom ou não. Não deixem isso na fila da frente, por amor de Deus. Há pessoas lá atrás. Não sejam assim. Eu tenho estado de norte a sul a fazer demonstrações deste chocolate. Enquanto o Nelson anda ali para vos dar a degustar o melhor chocolate branco do mundo, nós temos o nosso chocolate branco temperado. Como vocês podem ver, não é nenhum bicho de 7 cabeças, como se vê no YouTube e como se vê muitas das vezes nos vídeos do Facebook. Eu neste momento tenho o meu chocolate branco temperado. Não sei se conseguem ver daí o número que aparece no termómetro da espátula. Estamos com 31,4 graus. Tenho um chocolate extremamente brilhante. Tenho um chocolate completamente fluido. E como eu não ultrapassei a temperatura de segurança, tenho o meu chocolate cristalizado. Está bem? Como é que vocês veem, obviamente, se eu tenho chocolate temperado ou não? Muito simples. Eu vou pegar aqui numa folha de papel siliconizado, mas poderia ser na mesa, obviamente. Para eu me certificar que ele está devidamente temperado, eu vou colocar uma pequena porção de chocolate aqui em cima da mesa e certificar-me que ele, num prazo máximo de 5 minutos, isso pode variar muito consoante a temperatura normal, a temperatura ambiente do sítio onde estamos a trabalhar,
ele no prazo máximo de 5 minutos ele tem que solidificar. Se ele não solidificar de uma maneira brilhante, de uma maneira uniforme, então temos que voltar a fazer o processo desde o início, é porque alguma coisa correu mal, está bem? Como podem ver, tenho o chocolate completamente brilhante, bonito, fluido, com uma técnica muito simples, com uma regra muito simples, só, única e simplesmente, não ultrapassar 32 graus centígrados. Está bem? Eu vou colocar aqui um bocadinho, esperar cerca de 5 minutos e perceber se ele está ou não sólido. Já agora, por uma questão de profissionalismo, os ambientes para trabalhar chocolate, os ambientes ideais, nunca podem ultrapassar os 20 graus centígrados de temperatura ambiente. Está bem? Por isso, quando fizerem em casa, se tiverem ar-condicionado, obviamente liguem o ar-condicionado. Se tiverem possibilidade de ter um local mais fresco, façam-no sempre no local mais fresco da casa. Está bem? Entretanto, eu já passo a palavra outra vez ao Nelson. A Lúcia está a preparar já o nosso pudim de nata, ou panacota. Tecnicamente é só juntarmos meio litro de nata, juntamos aroma de baunilha, QB, juntamos 100 gramas de açúcar e juntamos 12 folhas de gelatina. Quantas? 5 folhas, 12 para 1 litro completo de nata. Tão simples quanto isso, temos o nosso pudim pronto para trabalhar. Está bem? Dúvidas? Ninguém tem dúvidas? O chocolate branco é bom? É? Passo então outra vez a bola aqui para o Nelson, para eles darem um pouco mais de informação sobre isto que é o mundo enorme do chocolate. Nelson, está contigo. Obrigado. O chocolate é branco, muitas pessoas perguntam-se, ok, porque é que ele é branco e o resto é preto? O chocolate, o cacau, nesta cor que vocês viram aqui, vai criar uma pasta de cacau. Depois dessa pasta muito densa, com processos mecânicos, extração ao frio, conseguem extrair a manteiga, a gordura desse grão. E essa cor é a cor desse chocolate, é a cor de um cor creme. E essa manteiga, a partir daí é que nós fazemos o chocolate branco. Porquê que ele é bom? Não há segredo nenhum, ele é bom simplesmente porque é feito com manteiga de cacau e tem uma alta porcentagem de manteiga de cacau, 34% de manteiga de cacau. Há mais no mercado, existem mais no mercado, são muito poucos que há e andam sempre na ordem dos 30%, 34% de manteiga de cacau. Porquê que é difícil encontrar chocolate branco com alta porcentagem de cacau? Porque há outra indústria que o compra melhor e o paga melhor, a manteiga de cacau. E eu aprendi isto cá em Portugal porque muitas pessoas diziam-me que este chocolate branco lhe faz lembrar o cieiro, o quê? O batom ou o cieiro de que se usava antigamente. Porque antigamente vendiam aquilo era manteiga de cacau, simples, embrulhada num papel vegetal, ou que é, de alumínio, ou qualquer coisa assim, que era para os lábios. E desculpa mais um parênteses, hoje em dia se forem à farmácia e pedirem uma barra de manteiga de cacau, ainda vos vendem na farmácia a barra de manteiga de cacau, com esse fim. Pode ter o fim de passar nos lábios ou pode ter o fim de poderem utilizar nas vossas receitas de pastelaria. Está bem? É uma curiosidade que é muito importante. Às vezes evitam de andar a pagar 1 kg de manteiga de cacau, peçam na farmácia que eles normalmente os disponibilizam. Está bem? E pronto, por esse mesmo motivo há uma indústria farmacêutica que compra a manteiga de cacau e há outra indústria de chocolate que prefere vender a manteiga de cacau e não fazer o chocolate branco. E é simples, tão simples como isso, que é o melhor chocolate branco, que é feito com um bom cacau. Matéria-prima fundamental é o cacau. A partir de um bom cacau consegue-se ter um bom chocolate negro, uma boa manteiga de cacau para ter um bom chocolate branco. Igual que aqui temos um bom vinho, não é? Porque temos a baga,
que é uma boa uva, característica da bairrada, Não precisa. e não há mais nada a fazer, senão fazer um bom trabalho na vinha e depois na adega. Se não se faz um bom trabalho na vinha, dificilmente vão conseguir contornar na adega para fazer um bom vinho. Ora então, nós já temos aqui chocolate cristalizado. Não sei se estão a ver. Viram? Ele já se levantou. É sinal que eu tenho chocolate temperado. Certo? Se ele não tivesse temperado, eu não o conseguia, obviamente, levantar. Está bem? Ele aqui arrefece mais rápido, porque está em contacto, obviamente, com a superfície fria, que é o metal. Ele aqui também está a solidificar de uma forma mais lenta, porque temos aqui um espaço entre o papel e o metal, mas já temos o nosso chocolate devidamente temperado. Está bem? Aquilo que era um bicho de 7 cabeças passou a ser muito mais simples, correto? Ora então, a Lúcia já tem aqui a panacota minimamente acabada. Entretanto, o nosso pão de ló que vamos utilizar para a composição também está pronto. Não sei se viram. Muito fácil de fazer. Lúcia, temos a receita de 3 ovos, 3 gemas, 115 de açúcar e 85 de farinha. Estão a ver? Tão simples quanto isso. Querem que eu repita? Sim? Então temos 3 ovos, 3 gemas, 115 de açúcar, 85 de farinha. Muito fácil, ovos e açúcar com as gemas a bater, a insuflar. Quando elas triplicarem de volume, juntamos a farinha, envolvemos um bocadinho, colocamos no papel e levamos a cozer a um forno de 200 graus, 210, tão simples quanto isso. Temos aqui o nosso pão de ló, bonito, simples de fazer, muito rápido. Está bem? Vou colocar aqui deste lado. A nossa panacota também está pronta. Temos aqui nata, açúcar, gelatina e aroma, pasta de baunilha pura. A pasta que nós utilizamos é uma pasta feita com o resto das bagens de baunilha, triturada com açúcar invertido, numa bimbi, e temos a nossa pasta pronta a utilizar. Está bem? Entretanto, eu vou colocar o nosso chocolate nos moldes, para vocês verem como é que se faz a parte de fora do chocolate, que é a casquinha do ovo, enquanto esta panacota vai ao frio a arrefecer um pouco. Frio. Frio. A Lúcia já trata. Okay. Obrigado. Não sei se queres acrescentar alguma coisa mais na parte do chocolate. Já. Temos o nosso chocolate a 29 graus. A temperatura de serviço para um chocolate branco, esta temperatura de serviço é a temperatura ideal que a gente deve trabalhar o chocolate nos moldes, está bem? É sempre 29 graus, 28, 29. Isto depende depois um pouco dos fabricantes de chocolate, depende da temperatura ambiente, onde nós estamos a trabalhar, depende de N fatores. Mas uma temperatura de serviço para um chocolate branco será sempre na ordem dos 28, 29 graus, está bem? Nós pretendemos uma casca muito fina. Fazer ovos. Obviamente que temos que colocar aqui uma capa muito fina, está bem? Eu vou demonstrar como é que se faz este processo. Muito fácil. Tenho o meu chocolate. Ele já baixou um pouco mais do que os 29 graus. Estamos com 28. Então o que é que nós podemos fazer? Sem limite de vezes, nós podemos reaquecer o chocolate, está bem? Como é que reaquecemos? Outra vez com o nosso amigo micro-ondas. Colocamos um bocadinho. Damos-lhe 4, 5 segundos, dependendo obviamente dos timings e das temperaturas. Retiramos fora. Mexemos. Não sei se repararam que eu tive sempre a mexer o chocolate. O facto do chocolate estar sempre em movimento cria-lhe propriedades muito boas, plasticidade, cria-lhe brilho também e faz, obviamente, com que ele pré-cristalize.
Estamos com 29 graus. É o ideal. Entretanto, a Lúcia vai começar a cortar já uns pedacinhos de pão de ló que nós vamos utilizar para fazer a montagem final do nosso ovo. Nosso molde, nunca deixem, ao contrário do que muitos chefes fazem, meter o molde no frio para depois lhe colocar o chocolate em cima. Não. O molde de chocolate deve estar com temperaturas muito próximas do chocolate que nós estamos a utilizar. Para quê? Para que vocês, ao aplicarem o chocolate, não haja um choque térmico e ficar com uma camada excessivamente grossa. Está bem? Utilizamos moldes com temperaturas muito próximas, assim aplicamos o chocolate com segurança, com tempo, dá espaço perfeitamente para vocês trabalharem, sem stresses, sem fazer as coisas de uma forma muito apressada. Neste momento, estamos a encher aqui os nossos moldes. Vamos puxar o chocolate para preencher todas as cavidades do molde. Temos o molde cheio de chocolate. O que é que nós vamos fazer? Retirar o ar, porque o chocolate acumula sempre bolhas de ar entre a parte de policarbonato e a superfície do chocolate. Como é que nós eliminamos essas bolhas? Tão simples. Bater. E vocês veem que, durante o processo de bater, não sei se conseguem ver daí, há umas bolhas superficiais que vêm ao de cima. É sinal que essas bolhas estavam lá no chocolate e iriam ficar cravadas na superfície do nosso ovo. Tiramos o ar e agora vamos verter o excesso do chocolate para nos dar aquela capinha. Eu vou virar para aqui, se vocês quiserem ver. O que é que eu vou fazer agora? Bater com as costas da espátula para retirar o excesso do chocolate. Estão a ver? Nós estamos a bater e está a sair o excesso do chocolate. Esta técnica também serve para vocês poderem fazer bombons em casa. Dá para quase tudo, está bem? Vou retirar o nosso excesso de chocolate. E temos o nosso molde bonito e limpo, está bem? Continuamos a tirar, porque eu não quero uma camada muito grossa de chocolate. Estão a ver a quantidade de chocolate que ainda continua a sair? Tão simples quanto isso. Aproveitamos o chocolate todo, porque ele é extremamente caro. E temos o nosso ovo formado, está bem? Isto também está muito de jeito agora, para a altura da Páscoa. Quem quiser fazer uns ovinhos em casa para oferecer aos afilhados, inclusive para vender, obviamente, dá muito jeito, porque a técnica é exatamente a mesma. Agora, como é que nós deixamos isto a repousar? Se vocês deixarem assim, o que é que vai acontecer? Vamos ter uma camada muito grossa de chocolate que vai escorrer para a base do ovo. Nada disso. Não pretendemos isso. Pretendemos exatamente o contrário. Então o que é que nós fazemos? Viramos exatamente ao contrário. Está bem? Viramos-o para baixo, batemos, que é para o excesso de chocolate que circula à volta do ovo poder descer até esta superfície. Está bem? E isso faz a diferença toda na hora de colagem, porque vamos ter que colar estas duas partes, faz a diferença toda na hora de colar. Eu vou manter o chocolate dentro do micro-ondas, para que ele não baixe muito abaixo dos 29 graus, porque eu ainda vou precisar dele para depois fazer umas pequenas bases para segurar os ovos em pé. Está bem? Então a melhor forma de o conseguir manter é dar-lhe um pequeno aquecimento no micro-ondas e mantê-lo lá dentro, porque está fora da temperatura ambiente e assim mantém mais a temperatura.
Se tiverem dúvidas, coloquem. Não se sintam intimidados. A Lúcia já preparou aqui a nossa placa de aquecimento. Isto é uma placa muito fácil. Tecnicamente, isto é uma resistência com uma placa de metal. Isto vocês conseguem comprar isto facilmente nas macros e muitas das vezes nos Lidls e por aí fora. Isto é tecnicamente um banho-maria que nós adaptamos para fazer colagens de chocolate. Nós vamos utilizar isso para fazer a colagem das metades de ovos. Como vocês veem, ele está a deixar de ser brilhante. Automaticamente, o que é que isso nos transmite? Que o chocolate está a solidificar. Fizemos tudo bem até agora. Está bem? Se ele continuasse brilhante, é sinal que alguma coisa tinha corrido mal. Está bem? Eu vou reservar deste lado. E vou começar já com a colagem dos nossos ovos. Está bem? Ora então, já temos a nossa placa quente. O que é que nós vamos fazer? Friccionar o chocolate na superfície. Quem não tem uma placa destas, o que é que pode fazer? Muito simples. Pega neste chocolate, e até poderemos fazer aqui para vocês verem. Não está a aquecer? Tá. Deixa eu ligar aqui. Podemos pegar no chocolate, no ovo, molhar e reservar. Está bem? Eu prefiro sempre utilizar esta técnica. Sempre. Dá-nos outra segurança. Porquê? Eu ao molhar aqui o chocolate, ele vai escorrer pela fluidez do chocolate e vai acabar por ser uma solda não tão uniforme. Está a aquecer aqui. Estamos aqui com alguns problemas de corrente. Deixa eu ligar deste lado. Liga deste lado. Parece que temos aqui uma ficha que não está a funcionar. Sim, podes ligar direto. Liga aí, direto. Não há problema. Entretanto, enquanto aquilo não fica operacional, nós vamos soldando os nossos ovos com outra técnica. Já temos a placa operacional. Se por acaso para esta sobremesa alguns ovos ao desenformar partirem, não há grande problema. Isto porquê? Porque nós vamos lhe dar depois a finalização do ovo partido. Então vamos partir a parte de cima do ovo. Por isso, se eles ficarem deformados aqui, não há grande stress. Está a solidificar? A Lúcia já fez o primeiro aqui na placa. Qual é a vantagem da utilização da placa? É que ela, além de derreter o chocolate, também nos uniformiza estas extremidades.
percebem? E deixamos de ter muitas arestas e passamos a ter duas faces muito idênticas. É como se fosse uma lima de chocolate. Oh Nelson, só para as pessoas estarem com uma visão um pouco melhor, não te importas desviar um bocadinho aqui estes? Para perceberem um bocadinho como é que nós fazemos. Eu vou pegar neste que está partido, como vocês podem ver. Estão a ver como é que ele fica, a placa? Com o chocolate a aquecer. E pegamos e soldamos. Tão simples quanto isto. Isto também, porque estamos a trabalhar, obviamente, com chocolate de grande qualidade. Se for chocolates de entradas de gama, como nós chamamos, ou chocolates de gama muito, muito baixa, o que é que vai acontecer? Na fase de temperar o chocolate e quando nós tentamos trabalhar com temperaturas corretas, ele pode não ter a mesma estabilidade que tem um chocolate de alta gama, está bem? O risco de ele não temperar tão bem é sempre muito maior. Pronto. Mais um. Alguém quer vir fazer? Não. Eu vi logo. Temos ali chocolateiros e profissionais naquele canto. Ninguém quer vir pôr as mãos na massa? Sim, esse canto daí. Não? Está tudo envergonhado. Estamos entre família, por isso estejam à vontade. Eu acho que isto, ser pasteleiro, é uma família. Temos aqui o nosso embaixador do chocolate a colocar as mãos na massa, muito bem. Muito bem, pode deixar ali. Para já, penso que chega. Lúcia, vamos tirar isto aqui e vamos começar já na montagem dos nossos ovos. Não, temos já lá. Muito obrigado, Nelson. Ora então, vamos passar à produção das bases que vão segurar os nossos ovinhos em pé. Está bem? Ora, siliconizado, temos por aí? Ou só temos este? Só? Então, traz-me aí. Pode ser um molde. Vamos colocar aqui os ovinhos. Traz-me outro molde. Ora então, temos o nosso chocolate ainda temperado. Vocês podem, para fazer esta base, podem utilizar moldes de silicone que já estão disponíveis no mercado para fazerem pequenos relevos nas vossas bases. Podem fazer da maneira mais artesanal, mais simples, que é pegar num pouco de chocolate, colocá-lo, de modo a fazer um pequeno círculo. Vamos deixar que o chocolate ative um pouco a cristalização para que seja mais fácil nós pegarmos no ovo, colocarmos e ele que fique logo direito. Como vocês viram, nós temperamos uma vez o chocolate e não precisamos de andar a temperar sempre o chocolate que precisamos de
trabalhar. Enquanto ele solidifica ligeiramente, ora, tens aí uma tacinha pequenina. Vamos começar a partir os nossos ovos. Pega numa faquinha. E vamos começar a partir. Estão a ver? Tão simples quanto isso. Depois vamos dar aqui alguma expressão ao chocolate. Pegamos no chocolate derretido e damos aqui alguma rugosidade ao ovo, que é a sua forma mais idêntica no seu estado natural. O ovo nunca é muito lisinho, tem sempre porosidades. O facto de nós lhe darmos também este banho ajuda a que ele preencha algumas arestas que estejam aqui mais visíveis, porque vamos lhe aplicar um líquido que se chama pudim. Então temos que ter as arestas minimamente fechadas, de modo a que o pudim depois não saia. Está um pouco fundo demais. Vamos deixá-lo de reserva. Como já temos ali chocolate a solidificar, vamos aproveitando e vamos colocando os nossos ovinhos direitinhos. Perceberam? Tão simples quanto isto. Vamos pegando neles e colando. Descolou-se, faz outro. Não há problema. Temos este aqui. E temos os nossos ovinhos prontos a receber os nossos ovos moles, o nosso pão de ló e o nosso pudim. Este partiu. Vou tentar soldar novamente. O
chocolate tem aqui uma pequena particularidade, é que em dias quentes e para quem tem normalmente as mãos um pouco quentes demais, torna-se difícil poder trabalhar com o chocolate com esta facilidade. Por isso, a utilização deste tipo de luvas também ajuda bastante a quebrar a temperatura entre a nossa mão e o chocolate e dá-nos aqui alguma vantagem nesse aspecto. Obrigado, Lúcia. Estão a ver? Estes buraquinhos que nós temos aqui, facilmente nós os preenchemos ao dar esta rugosidade ao ovo. Partiu. Este vamos colocar para o lado. Não. Como podem ver, temos a nossa base feita, o nosso ovo pronto a levar a sobremesa. Tão simples. Vamos já colocá-los. Esta sobremesa podem encontrar em alguns restaurantes da cidade de Aveiro. E não só, temos alguns restaurantes do Porto que também já trabalham com esta sobremesa, com uma versão um pouco diferente, mas tendo sempre como base a utilização do pudim de nata, do ovo mole de Aveiro e do nosso pão de ló. Obrigado, Lúcia. Como veem, o nosso chocolate solidificado, 32 graus, nada de stress, nada de andarmos ali a inventar com espátulas para trás para a frente, com pedras, com isto, com aquilo, não há necessidade. Se nós respeitarmos, obviamente, as nossas temperaturas. Vamos limpar aqui o nosso chocolate para começar a fazer a montagem da sobremesa. Podes passar aí na mesa. Ora então, para fazermos a montagem do ovo. Muito simples. Um pouco de ovos moles, sempre na base do ovo. Nós já temos os ovos moles aqui, num saquinho. Se alguém quiser a receita dos ovos moles, também é muito fácil. É 48 gemas, 1 kg de açúcar, 300 gramas de água. Só levar a água e o açúcar a ferver 5 minutos, verter sobre as gemas e levar novamente a cozer num tachinho e temos ovos moles, está bem? O que é que nós vamos fazer? Um pouco de ovos moles lá no fundo, para colarmos o pão de ló. A Lúcia vai passar a pôr o pão de ló. O pão de ló, só uma pequena rodela. Para quê? Para nos absorver os líquidos todos da sobremesa. Funciona como se fosse uma esponja. Depois do pão de ló, colocamos mais um pouco de ovos moles. Mesmo em cima do nosso pão de ló. Se alguém quiser ver como é que ele está montado. Se quiserem, podem chegar cá perto. Tenham problema, tenham vergonha. Podem chegar aqui perto.
e vamos colocar a nossa panacota. Ora, tens aí a taça? Como vocês podem ver, nós fizemos antecipadamente uma panacota para ela estar à temperatura correta para ser introduzida no chocolate. Porquê? Se a panacota estiver acima dos 29 graus, o que é que vai acontecer? Vai-nos destabilizar o chocolate, vai fazer com que o chocolate fique frágil, derreter e pode o líquido sair. Neste momento a panacota deve estar na ordem dos 25 graus e está pronta para nós colocarmos no nosso ovo. Entretanto, para que a gente finalize o ovo, a panacota tem que criar uma película devidamente uniforme para que suporte a última camada. A última camada são ovos moles diluídos num pouco de calda, para eles ficarem bastante mais soltos para podermos aplicar e dar uma camada muito fina e brilhante. A Lúcia vai levar um pouco ao frio. Enquanto nós preparamos se consegues colocar. Ora então, para fazermos a cobertura, um pouco dos mesmos ovos moles que utilizamos, um pouco de calda de açúcar, nada mais, nada menos que 1 kg de água, 1 kg de açúcar, deixar levantar fervura e vamos utilizar até ter a textura bastante líquida, que é aquilo que nós precisamos para fazer o acabamento. Um pouco mais de calda. Esta técnica também é muito boa para quem costuma fazer natas de céu para depois espalhar o doce de ovos por cima. Muitas das vezes temos a dificuldade de fazer os ovos moles e eles passaram do ponto. Então não ficam espatuláveis. Juntamos um pouco de calda e, como podem ver, estão prontinhos a utilizar. Está bem? Só é pena não termos aqui uma célula de ultracongelação para podermos acelerar aqui o processo, porque a panacota tem que estar mesmo solidificada para poder aguentar a película dos ovos moles. Vamos experimentar num. Eu pedi a algum membro da equipa da Aqua Doce que fosse ao nosso stand buscar algumas colherzinhas que temos lá para podermos depois degustar os ovinhos. Pode ser?
Onde é que está este? Tá. Ora, vamos passar para aqui os nossos ovos moles, mais fáceis depois de aplicar. Uma mola de fecho, um saco reutilizável. Temos a outra espátula destas. Então, colocamos o nosso saquinho aqui. Muito mais fácil. Não tem que ser, obviamente, uma peça destas, para vocês utilizarem lá em casa ou nos vossos negócios. Basta uma tacinha daquelas alta, colocamos o nosso saco lá dentro, devidamente fechado, e com toda a segurança podemos virar o que quer que seja lá para dentro. Assim temos a certeza que o saco nunca se vai virar. Eu não sei onde é que anda o nosso homem de chocolate. Está entretido. Podia-vos dar um pouco de chocolate negro de grande qualidade para vocês provarem, mas ele está ali entretido com os negócios. Era só que estava aqui a sugerir para dar um pouco de chocolate negro para as pessoas degustarem e perceberem realmente o que é um grande chocolate, para definirem sabores. Dar a provar o Gran Samar, 70% de cacau, da região centro da Venezuela. Tem poucas, tem menos, claro, tem muito tempo. Normalmente o chocolate negro é o que Assim ganha-se muito tempo. Deixa eu ver, não custa nada. Agora é claro, as pessoas muitas vezes querem sempre radicalizar um pouco, não é? E acabam, eu quero 100%. 100% não é chocolate, é pasta de cacau. Só pode ser considerado chocolate desde que tenha adição de açúcares ou adoçantes junto com aromas e lecitinas de soja. Se é 100% não é chocolate, é pasta de cacau. O pão de ló. Nosso pão de ló. Nós fizemos. Este é o que nós fizemos. Se alguém quiser provar o pão de ló, metes uma travessa e exatamente. A Lúcia vai passar o pão de ló. Se alguém quiser provar o pão de ló, foi o que foi feito aqui na hora, para vocês verem a textura, o fofo do pão de ló. Tá bom. Mas depois tiras mais uns bocadinhos. Ora então, vamos arriscar a colocar a nossa cobertura. Ela não tem tempo suficiente ainda para ter estabilizado a panacota, mas vamos colocar um pouco e temos o nosso ovo finalizado. Podes trazer as travessas. Traz a primeira. Ora então, vamos aplicar os nossos ovos moles.
Este partido dá-vos uma ideia de como é a sobremesa, obviamente, no interior. Quem quiser fotografar. E está a nossa sobremesa, o ovo. Uma bela ideia para vocês fazerem agora na altura da Páscoa, para o banquete lá de casa, para presentear os afilhados e para fazer, de alguma maneira, as delícias lá de casa. Obrigado a todos. Se tiverem questões, coloquem-nas. Teremos todo o gosto em responder. E agora, obviamente, que é o momento que toda a gente espera, de provar um pouco da nossa panacota, não é? Ela não vai dar para todos. Aquilo que eu sugiro é tirarem um bocadinho com a colher e provarem. Está bem? Se alguém já pôs a colher na boca, a nossa nutricionista tem ali mais colheres limpas. Utilizem, se fizerem favor. E obrigado ao Nelson por um chocolate fabuloso. Obrigado à Lúcia, obrigado à Cardoso e obrigado a vocês todos. Queremos agradecer, Rui. Obrigada por Obrigado esta nós. fantástica prestação. Obrigado nós. Eu também Se vou quiserem fazer a receita questão de processar. está ali no livro, podem fotografar à vontade, estejam completamente confortáveis. Obrigada, Obrigado. Rui, por ter aceito Obrigado, Lúcia. este desafio e por toda a ajuda que Não, nos por deu. amor de Deus, será sempre um prazer. O que precisar da nossa parte, obviamente estamos à disposição. Está bem? Tenho aqui Não havia necessidade. miminho. Não havia necessidade.